Tudo bem? Na política nada é certo. O candidato pode ter uma votação extraordinária em uma eleição e na outra ficar de fora. Pode-se achar que um candidato é o mais forte em uma eleição, mas justamente ele perde na apuração dos votos. Um cientista político alemão chamado Max Weber, não muito otimista em relação à política, escreveu: por política entenderemos o conjunto de esforços com vistas a participar do poder ou a influenciar a divisão do poder, seja entre estados, seja no interior de um único estado. O nosso entrevistado de hoje foi vereador e secretário municipal de Osasco. Fundador do Partido dos Trabalhadores na cidade, sempre esteve ligado ao grupo político do prefeito Emídio. Hoje atua como corregedor coordenador da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco. Roberto Trapp, muito obrigado pela sua participação no programa Contraponto. Eu que agradeço o seu convite ali. Roberto, e a política? Você continua militando ou você saiu, se afastou um pouquinho? Não, quem é da política ali nunca se afasta totalmente da política. Eu continuo militando, sou membro do Diretório Municipal do PT, que tomou posse agora esse mês, e continuo na militância política, discutindo, conversando, articulando com os companheiros. Você no diretório está em qual posição? Não, existe o diretório, eu não estou na executiva. Tá. Até porque existe uma resolução do Partido dos Trabalhadores que quem ocupa cargo comissionado, né, não pode estar na executiva. Tá. Né? Então nós temos uma executiva e membros do diretório, né, que uma vez por mês se reúne para discutir as questões pertinentes ao Partido dos Trabalhadores na cidade. Você ficou longe um pouco de Osasco. Para onde você foi? Você foi militar em outras regiões, em outras cidades? O que você foi fazer? Então, no final de 2008, após a eleição, eu fui convidado a ajudar na transição de governo lá de Pirapora do Bom Jesus. E gostei e acabei ficando lá uns 7 meses, ajudando a implantar o governo, tentando contribuir naquilo que eu tinha de experiência, para que lá também o governo do PT fosse exitoso. Lá é o primeiro mandato também. Lá é o primeiro mandato, né, há muito tempo dominado por como sempre, aliás, era a história, né, do país, um grupo político hegemônico e que dominava o cenário político, e o PT conseguiu romper a barreira nessa última eleição. Então, achei importante e por isso acabei aceitando e ficando por lá uns meses, poucos. Agora você falou uma coisa bem interessante. Você falou que a região, não pode citar a região, a região sempre foi dominada por grupos políticos. E o PT sempre esteve à margem desses grupos. Como você avalia essa transição que o PT fez de, até então, oposição, basicamente estando nas câmaras municipais, para governo? Como foi essa transição em algumas cidades aqui da região? Olha, eu acho que o PT, embora havia no imaginário popular, no inconsciente coletivo, a ideia de que o PT era bom no legislativo. Né? Então, muita gente usava dessa desculpa, né, para não votar nos nossos majoritários. Não, na Câmara, vereador eu voto, deputado eu voto, não, prefeito não dá, PT, né? E isso, essa virada mostrou que o PT tinha acúmulo suficiente para administrar as cidades. Haja vistas as cidades nossas que nós estamos administrando, Osasco, né, Jandira, que administrou por 2 mandatos, Carapicuíba, Itapevi, que também está no 2º mandato, Embu, que está no 3º mandato nas mãos do Partido dos Trabalhadores. Isso provou que nós também sabemos administrar, temos noção do que é, de fato, a necessidade da população, porque vivemos, né, o dia a dia dela na política, nas reivindicações, nas lutas, né, por melhorias, desde asfalto até questões mais gerais como saúde e educação. Roberto, você acha que o amadurecimento do partido, ao longo dos anos, observando como as administrações aconteciam na região, estando nas câmaras municipais, apresentando projetos,
conversando com a população, você acha que esse amadurecimento foi essencial para o PT governar do jeito que está governando hoje? Ah, sem dúvida nenhuma. Particularmente na região. Sem dúvida nenhuma. Além disso, o PT, por ser um partido, né, coeso, as experiências de outros estados, de outras cidades, também contribuíram para o acúmulo. Então, no partido, assim, não é a pessoa que administra, então existe um acúmulo partidário. E o partido ajuda o governo através dessas experiências. Então nós temos experiências riquíssimas, desde a primeira prefeitura que a gente ganhou, né, lá nos anos de 80, né, ganhamos a primeira prefeitura, o partido foi acumulando. E por ser um partido sólido, né, diferente de muitos partidos que às vezes se aglutinam em época de eleições e numa eleição não é o mesmo grupo da outra, da eleição seguinte, que já não é já são outras pessoas. Não, o PT tem uma história de fortalecimento e de coesão, né? Então, por isso, muitos cientistas políticos até dizem que talvez seja um dos únicos, ou se não o único partido mesmo da sociedade brasileira, né? Não, eu acho muito importante isso que você está dizendo, porque me parece, não sei, eu estou de fora, então estou fazendo uma análise que você pode mais conjunturalmente me explicar para o telespectador. Me parece muito que há uma solidariedade entre vocês, quadros mais especializados do PT, em estar ajudando as outras prefeituras, e então, acho que acredito até as câmaras municipais, não? Essa é uma orientação mesmo do partido? Porque o partido, através da sua Secretaria de Assuntos Institucionais e a Secretaria de Organização, tanto estadual como nacional, já há algum tempo vem trabalhando isso. Então nós temos um modo petista de governar. Nós temos material específico sobre isso, e que vai buscando em cada administração nossa questões positivas, ações positivas que dão certo e tal. Então esse modo petista de governar, se você for analisar, ele está presente em todas as administrações nossas, né? E como vocês trabalham com as críticas, por exemplo, hoje o Benedito Mariano está em São Bernardo do Campo. Você foi para Pirapora. Como vocês trabalham com essas críticas? Porque é muito comum, né? O PT manda a gente, o que se criticava muito aqui quando o Emílio ganhou a primeira vez, é que o PT traria toda a turma da Marta. E essa não foi a realidade. Como vocês trabalham com essas críticas? Não, muito tranquilamente, porque na verdade isso acaba sendo muito mais questões de disputa política, né? Porque a população não vê isso. A população interessa o resultado. Então, por exemplo, nós temos secretários importantíssimos na cidade que foram fundamentais para a alteração de políticas como habitacional, como a questão do trabalho, emprego, né, da inclusão, né? Então, isso é mais importante, né? Se fosse assim, então, um trabalhador comum não poderia sair daqui e trabalhar em São Bernardo do Campo, numa montadora lá, certo? Ou eu não poderia sair daqui, eu sou de Osasco, então se eu quiser trabalhar no Bradesco, vamos supor, eu não podia fazer propaganda, ou num banco específico, eu teria que trabalhar aqui. Sim. Eu não posso sair daqui, então não existe isso. O que existe é a preocupação de cada vez mais conseguir quadros que resolvam o problema, que apresentem soluções para que a vida da população seja melhorada. Esse é o objetivo de uma administração, né? Trabalhar em prol daqueles que a elegeram, né? E trabalhar como? Na medida que você eficientiza o trabalho, os serviços prestados pela administração, na medida que você melhora a qualidade do serviço, tanto que seja na própria questão do simples, do tratamento, do atendimento, até questões de fundo, como saúde, educação. Eu acho que o exemplo do Bradesco foi muito bem colocado. Roberto, eu vou te pedir licença, nós vamos ao intervalo. Na sequência, nós voltamos com o Roberto Trapp, que foi vereador em Osasco, secretário municipal do grupo do Partido dos Trabalhadores aqui, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história dele, que eu quero pegar um pouquinho nessa questão, e vamos falar um pouquinho mais sobre a eleição também. Voltamos na sequência.